Boa noite. A gente está gravando esse encontro, que é o encontro para a gente falar sobre o e a casa. A gente está bem no iniciozinho, então eu dando um tempinho para todo mundo ir entrando. Quem está assistindo gravado, a gente vai aguardar um pouquinho aqui, alguns minutos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Ainda vou cumprimentar todo mundo que está aqui ao vivo, mas para quem está assistindo gravado, seja bem-vindo, seja bem-vinda, saúde, saúde, seus ancestrais, seus antepassados. Faz um favor para mim, amiga, dá um ok aqui nessa tela, porque eu não alcanço onde está o celular. Só dá um ok para sumir esse. Olha, preciso achar onde está a minha canetinha. Não sei se está na minha bolsa, bem. Estou aqui com a Amanda, gente. Não sei se todo mundo conhece. A Amanda está aqui me ajudando. O áudio não está muito bom. A Luciene está falando. Como é que tá aí para todo mundo, gente? Me fala aí se vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes pode ser a sua internet, Luciene. Tá de boa. Juliana, boa noite. Me falem aí como é que tá o meu áudio, gente. É a música que tá dando um pouquinho. O seu áudio tá bom. A música que às vezes dá O aquela áudio tá. Não, mas rodadinha. eu não tô mais com música. Tá, beleza. Tá um pouco metálico. Para mim tá bom. Como é que tá para você, Júnior? O áudio agora tá bom, sem a música, tá melhor. Áudio ok, Murilo colocou. Tá ok para mim. Gente, quem não tiver, tá dando microfonia, a Luciene tá falando. Luciene, o que que eu acho? Tá metálico, tem um eco no final. Pede para fechar o microfone dele. Tá todo mundo com o microfone fechado? Boa noite, Viviane. Boa noite, Ivi Motumbá, Motumbá, Cristina. Gente, eu acho, tá, que quem tiver com o som não muito legal, pode ser a internet. O que que você acha, Júnior? Tá ruim mesmo? Eu acho que era só a parte que a música tava, agora já tá de boa já. Tá, É só esperar um pouquinho que já vai ficar bom pra eles também. Ó, o pessoal já tá tá falando bom. aqui que agora tá ok. Ah, beleza. Pode ser a música. Eu tô ouvindo muito bem. Ai, que bom. Cristina tá ouvindo muito bem. Então é isso, gente. Às vezes, quando a nossa internet tá lenta, a gente não consegue escutar tão bem, viu? Tem microfone aberto, a Carla tá falando. Microfone aberto vai dar ruim, tá? Eu preciso que vocês todos fechem os microfones. Porque assim, eu e Júnior lutamos por esse encontro, gente, para poder ter mais de 100 pessoas e para que vocês possam, sim, em algum momento abrir o microfone e a gente interage. Mas quando somente eu estiver falando, a gente precisa ter o microfone fechado. Não, Luciana, tinha uma música, eu tinha colocado, mas já tirei. Será que eu consigo ver todo mundo? Faz o favor para mim. Amanda, passa com o dedo assim pro lado, só para eu. Isso, tipo assim, arrasta para eu ver. Ah, ok. Beleza. Que aí eu vejo um pouquinho quem tá. Eu não vou conseguir ver todo mundo, né? Não, acho que isso é para baixo. É. Ah, se eu tô querendo ver um pouquinho mais carinho. Ah, Maísa tá aí. Oh, gente, se eu tô querendo ver um pouquinho as carinhas. Algumas câmeras. Não, aí para baixo vai ficar todo mundo de câmera fechada, só quem tá com câmera aberta que eu vou conseguir ver. Ô, minha gente, muito bom ver as carinhas de vocês. Axé para todo mundo. Ai, Gisele, linda! Gisele, eu vou pintar minha casa de rosa, tá? Ó, você acompanha meus stories. Eu não tô nem contando para vocês. Gente, estou fazendo tanta coisa que eu não tô conseguindo nem ordenar para mostrar para vocês por stories. Mas eu vou pintar minha casa de rosa, me aguardem, tá? Vamos lá, são 8h12. O que que você acha? Acho que a gente começa 8h15?
Ou já começamos? Isso, vamos começar 8h15. Tá, vamos dar aí mais uns 3 minutinhos. Ah, muito legal ver vocês. Adoro. Coloca na confraria também. O link vai que alguém. Eu acho que eu consigo enviar daqui. Consigo. Uhum. Uhum. Mas vai dar microfonia. Tem que desligar Só o. que você deixar no mudo. Isso, deixar no mudo e desligar o áudio. Deixa no mudo, desliga o áudio. Uhum. Você consegue ver isso? Bom, acho que agora podemos, né? Sim. Ah, legal. A gente pode deixar por aqui, assim, sei lá. De repente até apoiado aqui. E aí, ali, volta para até para eu poder ver o que está aparecendo, se eu estou conseguindo isso. Sim. Bora lá, minha gente? Bem, primeiramente, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz da gente estar juntinho aqui hoje. Meu Ori abençoa aí, cumprimenta o Ori de cada um de vocês, seus ancestrais, seus antepassados. Estou realmente muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar com a minha comunidade, né? Com pessoas que já me conhecem, que já conhecem meu trabalho, que já estão trilhando comigo essa jornada. Isso é muito confortável e isso aquece nosso coraçãozinho, né? É, eu hoje quero falar de um tema que é muito importante e que muitas pessoas, né, dentro do culto de matriz afro, de repente nunca ouviram falar, né, desse conceito. Eu falo muito sobre o Ori, né? E vocês que me acompanham sabem disso, até porque toda a nossa formação, né, de Sabão Pós com Fundamento, ela está muito relacionada, né, a esse tema do Ori. Amiga, se ela quiser, pergunta, tá? Deixa ela. Dona Aurora da Uju, gente, tá? Querendo participar.
E aí, hoje eu quero falar sobre esse tema, compartilhar com vocês um pouco desse tema. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui não puderam estar presentes no evento presencial que eu fiz, e aí ficaram com aquele sentimentozinho, né, de poxa, eu queria muito ter ido, eu queria muito ter estado junto, eu queria muito ter vivido alguma troca, né, ou pelo menos uma troca sobre as ervas, sobre fitoenergética. Então, eu escolhi estar com vocês hoje, né, e presentear minha comunidade com uma prática, né, sobre ambiente e também trocar com vocês sobre esse conceito de Ori da casa, né? Então, por isso que esse evento teve esse chamado, né, e esse nome. Eu vou pedir para o Júnior colocar aqui uma apresentação que vai guiando a gente para que vocês também possam ir tendo uma ideia e acompanhando aí o que eu estou falando. Me confirmem aqui no chat, todo mundo, se vocês estão vendo a apresentação. Aqui, para mim, ela ainda está carregando. Confirmem aí quando estiver aparecendo. O Júnior vai colocar ali em tela cheia. Beleza. Todo mundo vendo? Maravilha. A Aline está vendo. Luana, tudo ok? Beleza, ok. Show. Então, esse é a ideia, né, da gente trabalhar aqui, o Ori da casa. Beleza, tá aparecendo para todo mundo. Só um minuto, Ivi, deixa eu só arrumar a questão aqui da Tá, gravação para poder ficar a sua telinha também. tá bom. Ive, querida, se eu não conseguir assistir a live toda, porque eu tô exausta. Gente, esse encontro vai ficar gravado e disponível para a nossa comunidade, tá? Então fiquem tranquilos, quem não conseguir assistir, assiste depois no seu tempo. No final desse encontro, eu vou falar sobre a formação que eu estou dando início agora e vou convidar vocês para fazer parte dessa formação, tá? Quem assistir depois vai poder assistir e também a gente vai liberar para quem quiser acessar. Mas a gente não vai ficar com isso aberto muito tempo, tá, gente? Embora seja um convite para a minha comunidade, ele vai ser um convite, a gente vai fechar esse grupo, né, da turma fundadora até eu nem vi com o Júnior, assim, a princípio a gente fecha hoje aqui, mas a gente deve deixar ainda aí até domingo, né, Júnior? De repente, para vocês fazerem a compra. Mas hoje a gente tem, como sempre, né? Quem entra primeiro tem possibilidades únicas, né? Tá bom? Prontinho, já tá ok, tá? Pode começar. Pode colocar aí, eu acho que esse slide ainda tem mais algumas informações ou não? É. Ah, desse jeito aqui eu não consigo mexer no slide, então teria que deixar você pequenininha, Entendi. entendeu? Vou ter que voltar, peraí. Tá, sem problema. Acho que agora foi. Agora foi. Pode dar play aí. Que eu acho que só quando dá play que. É. Bem, bora lá. Então, a gente vai falar sobre o Ori da casa. E a minha pergunta hoje para vocês é: quem cuida do Ori da sua casa? É o próximo slide. E aí, dá uma paradinha aí nesse slide, Júnior, porque assim, é muito comum, principalmente a gente que é espiritualista, né? Você entrar numa casa e você sentir uma vontade de ir embora, né? E você. A gente que é espiritualista sabe que é porque a coisa tá ruim, né? Que não tá.
Alguém está perguntando se a casa que apareceu ali na frente é a minha. Gente, é uma casa afetiva que eu botei ali na frente, que até parece um pouquinho a minha, mas não é a minha casa, não. Então, assim, quem nunca sentiu isso, né? Entrar numa casa e sentir vontade de ir embora, entrar numa casa e sentir um peso, né, gigantesco. Pode passar, Júnior. Ou, ao contrário, a gente conhecer uma casa que a gente chega e que a gente tem vontade de ficar, né? Que a gente tem vontade de permanecer ali, que a gente se sente bem, que a gente se sente contagiado, né? Então, também escolhi aí duas imagens de casas bem afetivas. E é interessante a gente sempre ter essa consciência de que as casas que têm plantas, em geral, elas são casas que acolhem mais a gente. É onde a gente se sente melhor, né? E não é por acaso. E é sobre isso que a gente vai falar também hoje. Pode passar, Júnior. Antes, eu quero falar sobre esse conceito, né, de ori da casa, né? De acordo, gente, com o culto tradicional iorubá, que é da onde eu estudo, que é da onde eu vivo, né? Tem menções sobre o ori da casa, e não só sobre o ori da casa, mas sobre o ori de tudo o que há aqui no Aie, na Terra. Então, nós temos um ori, mas a nossa casa também tem um ori, a nossa comunidade também tem um ori, a floresta tem um ori. Tudo isso está dentro, né? Foi dito por Orumilá, dentro do Ifá, né? Tem o do Ifá específico que fala sobre isso. E isso é muito interessante porque eu falo aqui, né, fazendo esse recorte para dentro do culto tradicional iorubá, mas sabemos todos que quando a gente está falando de um saber antigo, a gente consegue perceber que é uma verdade porque está dentro de vários outros saberes de povos originários, de povos antigos. Então, por exemplo, quem nunca aí ouviu falar no Feng Shui? Escrevam aí para mim. Tenho certeza que se vocês não escutaram sobre o conceito de ori da casa dentro do culto tradicional, porque quando eu comecei a cultuar Ifá, Orumilá, eu também não tinha ouvido ainda, né, dentro do culto, mas outros cultos também, e outras sabedorias antigas falam sobre os ambientes e sobre o ambiente ter um ponto central, e aí cada um vai chamar de alguma coisa. Dentro do culto tradicional orixá, esse ponto central, essa inteligência do ambiente, né, essa inteligência de tudo que há, o nome dado é Ori, né? Então, esse é um convite também para que vocês expandam também, né? Eu já ouvi e apliquei na minha casa, sim. Então, é importante que vocês expandam a consciência de vocês sobre Ori, né? Entendendo que Ori não está só dentro, né, da gente, e para que vocês se conectem também, ou comecem a se conectar com o Ori da casa de vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, por exemplo, que a minha casa tem nome, né? A minha casa se chama Casa Jade. Eu fazia quando adolescente, preciso retomar as práticas. Pois é, Tatiana, porque você vê, né? Eu não faço parte do culto tradicional orixá, não sou cultuadora de Faurumilá há muitos e muitos anos. Antes de eu ser cultuadora, a minha casa já tinha um nome. Antes disso, eu já falava com a minha casa, né? Por quê? Gente, porque nós trazemos os saberes dos nossos ancestrais e dos nossos antepassados no nosso DNA. Então, à medida que a gente vai estudando e que a gente vai praticando um determinado culto, um determinado saber, a gente também vai percebendo que o nosso ori e que os nossos ancestrais já sopram as coisas para a gente há muito tempo, né? Uma amiga uma vez foi aplicar o Feng Shui, não consegui ler o final. Depois eu vou ler os comentários de vocês. Mas, assim, eu lembro, né, que quando eu comecei realmente a perceber, né, a me comunicar muito com as plantas, né, quando eu comecei a... Que, na verdade, né, a minha avó, já contei isso para vocês, né? A minha avó já se comunicava com as plantas, a minha avó dava nome para tudo. Então, desde pequena, eu já tenho essa prática. E
um dia eu parei e perguntei para minha casa qual que era o nome dela, e ela respondeu. Assim como quem já é meu aluno, quem já passou, né, pelo módulo de fitoenergética, sabe que eu falo para vocês, a gente precisa se comunicar com as plantas, elas respondem, e tudo responde também, né? Então, vocês sabem que é, a gente pode se comunicar com a inteligência de tudo. E a inteligência de tudo é, de acordo com o culto tradicional iorubá, por exemplo, é dado o nome de Ori. Então, que vocês já levem daqui desse momento, né, desse encontro, esse conceito. Então, vocês podem começar a se comunicar com o Ori da casa de vocês, perceber, né, um momento bem. Às vezes, gente, isso é uma coisa também que eu quero trazer para vocês. Essa semana, até uma amiga minha, que é minha colaboradora na Ladê, ela falou para mim: Poxa, vamos fazer uma live, porque eu percebo que as pessoas elas querem um momento ideal para fazer as coisas, né? E vocês, eu já devo ter falado isso, sempre lembro de vocês isso. Não tem momento ideal. A gente não tem, gente. Às vezes é tomando banho. O dia que, principalmente para mim, que sou muito relacionada com o elemento água, né? Meu pai Bessem é da água, minha mãe Oxum é da água. Quando eu tô tomando banho, é um super momento. Então, é no dia a dia. A minha casa me deu o nome dela no dia que eu tava tomando banho. Eu lembro que eu tava tomando banho, eu comecei a expandir a minha consciência, comecei a falar com ela, comecei a botar a mão com a água caindo sobre a minha cabeça, no azulejo, assim, e falar assim: Casita, Casita, me fala seu nome, qual é seu nome? E na hora eu escutei ela falar: meu nome é Jade. E depois, esse dia foi muito incrível, assim, porque depois eu conversei com a minha madrinha, era a minha mais velha, e contei para ela, falei: olha, a casa me deu nome, porque a minha casa foi construída pelo meu avô na década entre 60 e 70. E aí ela começou a chorar, ela ficou muito emocionada e ela falou assim: Jade era o cristal que o seu avô mais gostava. Era o cristal de preferência do seu avô. Inclusive, ele deu para sua avó um porta-joias de Jade, né? E aí ela me mostrou esse porta-joia, ainda não conhecia, enfim. Então, assim, partilhando um pouco para vocês da minha experiência, da minha história, e também para vocês verem que dá para a gente parar, assim, se vocês tiverem um tempo, né? Fazer. A Carla me arrepiei toda aqui. Gente, essa história foi assim. Porque às vezes a gente, o nosso ori, às vezes os nossos ancestrais estão falando com a gente e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Todo mundo aqui que é médium deve saber também como é que é isso, quando a gente está desenvolvendo, às vezes a gente não sabe se é a entidade, se é a gente, né? Então é muito comum isso, mas a gente precisa ir aprendendo a acalmar os nossos pensamentos e perceber o que é nosso e o que está chegando para a gente, né? O que é presente. E nesse dia eu fiquei muito emocionada, assim, entendi. E o que acontece, né? E daí, assim, tá, aí, beleza. A gente tem o Ori, minha casa tem Ori. O que acontece quando eu descubro o Ori da minha casa ou quando eu consigo me comunicar com ela? Gente, o que acontece são os milagres, né? Porque quando a gente, se toda a minha comunicação, né, e boa parte, não toda, mas boa parte da minha comunicação no meu trabalho hoje sobre o culto ao Ori, porque ele foi um culto que me trouxe muitas bênçãos e muitos milagres. Quando você começa a cultuar o Ori da sua casa e se comunicar com o Ori da sua casa, milagres também acontecerão. O seu ambiente vai ficar maravilhoso, porque num ambiente maravilhoso a gente cria muito mais, né? Tanto a gente cria mais ânimo, a gente tem mais saúde, a gente começa a trabalhar melhor, a gente começa a ter uma relação com a gente mesmo melhor, isso aumenta até a nossa autoestima, né? Porque vamos combinar, quem é que gosta de estar num ambiente que não se sente bem ali, sabe? Que não acha bonito, né? E aí eu não estou falando só de beleza, né, física, mas a beleza do seu ambiente, né? Eu olho para minha casita, para minha Jade, e eu penso assim, eu sei tudo o que eu quero construir na minha Jade. Eu sei tudo que tem um monte de projeto para Jade, mas assim, eu também reconheço que a Jade já é incrível simplesmente porque ela está em conexão total e completa comigo. E tem hora, gente, que eu peço para ela contribuir comigo também, sabe? Tem hora que, por exemplo, às vezes a casa está bagunçada no dia a dia, criança, pode, gente, pode. Entendeu? Às vezes Bob fazendo um bando de besteira e eu falo, Jade, Jade, contribui comigo, me ajuda hoje, facilita a minha vida no dia de hoje, Jade. E aí eu começo. A Yara já fica rindo.
com o meu estalar de dedinho, eu já começo, Jade, vamos puxar energia, eu já começo a imaginar a energia vindo da Terra. Jade, contribui aqui comigo para que as coisas aconteçam, para que a casa permaneça limpa, né? E a própria casa Jade, e a sua própria casa, quando você começa a se conectar com o olho dela, ela também já vai te mostrar quando ela está precisando de limpeza, quando ela já está precisando de uma harmonização. Por quê? A minha pergunta para vocês no início da apresentação foi: quem cuida do ori da sua casa? Porque assim como a gente tem que ter uma rotina de cuidado com o nosso ori, a gente também tem que ter uma rotina de cuidado com o ori da nossa casa. E mas como é que eu vou cuidar do ori da minha casa? Né? Aí vai passando aí para frente, Júnior. Deixa eu ver aí o próximo slide. Como é que está? Aí tem uma passagem, né? Eu vou ter que colocar aqui para mim, porque como o meu celular está um pouquinho distante, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aí a passagem de um do Ifá que fala sobre o Ori da casa, só uma menção para vocês saberem, né? Embora o tema, o mais importante é o quê? A gente saber da existência desse Ori e a gente saber como trabalhar com ele, né? Disseram para casa fazer oferenda para que o ori da sua estrutura não fosse corrompido. Isso é uma passagem do Odu ao Céu Gundá. Então, para vocês entenderem, né, que tudo está conectado e que isso é previsto, é falado, né, dentro do Ifá, e o quanto que a gente pode trabalhar isso, mesmo que a gente não trabalhe isso dentro do culto. Ah, Ive, mas como é que eu vou fazer para cuidar da minha casa? Tem que prestar ebó? Se você é do culto tradicional, Yorubá e tudo mais, você pode ter esse caminho, mas existem outros caminhos também, existem outras formas, né? E aí pode passar, Júnior. E aí o próximo slide, né, é onde eu falo, o olho da sua casa precisa ser cuidado, assim como o seu, né? E assim, gente, é rotina, né? Ive, mas é muita coisa para fazer. Aí eu volto a falar o que eu estava trazendo no início. Não precisa ser perfeito, né, gente? Assim, mas precisa ter uma rotininha. Então, por exemplo, eu estabeleço rotininhas aqui que estão relacionadas ao cuidado do meu ori e eu tenho a rotininha também do cuidado com o ori da minha casa. Pode passar para a próxima, Ju. E é exatamente aí que entram nossas deusas plantas, nossas divinas divônicas, né? Uma forma, gente, muito comum da gente trabalhar a limpeza energética e espiritual da nossa casa, né? Vou fazer um adendo aqui, é a defumação, né? Todos nós aqui, macumbeiros, macumbeiras, né, espiritualistas, sabemos que as plantas, quando queimadas, elas estão evocando, elas estão interagindo com o elemento fogo, né? E essa limpeza acontece por quê? Porque a fumaça, né, o elemento fogo, ele consegue pegar aquilo que está no material, no energético e mudar de plano. Então é muito interessante a gente limpar, a gente usar da defumação, e eu acho que todos nós aqui já temos consciência disso. Mas não é só sobre limpar, né, gente? A gente precisa também alimentar, cultuar, equilibrar e movimentar a energia do ori dessa casa. Pode passar para a próxima, Júnior. E aí, uma forma que é muito interessante, né? Aí eu falo sobre as plantas, né? Que as plantas elas sempre vão contribuir, né? Seja defumação, seja só você tendo as plantas dentro de casa, né? Elas organizam a nossa energia e são portais de axé para toda a matéria viva do planeta, né? Coloquei aí, quer dizer, só a presença de plantas, e isso, gente, dá enredo, muito enredo, né? Não vou entrar nesse enredo aqui, mas todos aqui também já devem ter uma ideia, né? Pode ser que vocês não saibam exatamente, mas quais as plantas trabalham no ambiente, isso também é interessante. Só a presença delas no ambiente já ajuda, mas ainda assim vocês precisam sempre cuidar, por quê? Porque tem planta, por exemplo, que você vai colocar no ambiente, é possível que isso também já aconteça com vocês, que, cara, aqui em casa as plantas murcham, mesmo eu fazendo defumação, as plantas elas não ficam bem. Por quê?
porque a planta é uma trabalhadora. Então, dependendo da planta que você está colocando ali, ela vai tentar doar a energia dela para o ambiente e ela vai murchar ou morrer. Então, assim, saiam também da loucura e da insanidade geral da nação de ficar achando que tudo que a planta murcha é inveja, né? Porque macumbeiro tem essa coisa, né? Às vezes fica muito focado nesse negócio de inveja. E não é só isso, não, gente. Assim, só dar um recorte para vocês aqui sobre fitoenergética de planta. Tem planta que nem a Dona Espada de São Jorge, a Dona Espada de Iansã, né? Que elas são sugadoras de energia. Então, elas são, vamos dizer assim, muito expert em absorver, em sugar a energia do ambiente. E elas conseguem trabalhar essa energia do ambiente, ok? Elas são boas nisso, é o trabalho delas. Agora, tem planta que é doadora de energia. Se você bota uma planta que é doadora de energia num ambiente que está mega pesado, o que que essa planta vai fazer? Ela vai doar a energia dela toda para o ambiente. E, cara, se o ambiente estiver muito pesado, ela vai à morte para poder equilibrar aquele ambiente. E aí é por isso que ela murcha ou morre, tá? Então, não é necessariamente, pode ser inveja, tá, gente? Pode, mas não necessariamente. Porque às vezes a inveja e a energia baixa é contigo mesmo, entendeu? É você mesmo que tá mal. E aí a planta fica tentando trabalhar a energia do seu ambiente, porque você não está trabalhando, às vezes, nem a sua, quiçá, do seu ambiente. E aí ela vai murchar, ela vai morrer, tá? Passa aí, Júnior. Então, tem uma prática fitoenergética que é muito interessante, que, por exemplo, depois de você fazer uma defumação, você pode usar dessa prática, essa prática vai ajudar a equilibrar o teu ambiente, tá? Que são as mandalas fitoenergéticas. Eu coloquei aí para vocês a imagem de uma mandala real mesmo, tá, gente? Isso aí é uma mandala mesmo, né? A foto foi tirada de cima, eu removi o fundo, né, para que vocês pudessem ver melhor. Alguém está falando? Acho que tem algum microfone aberto aí. Então, essa é uma mandala real. Ela é uma mandala que tem plantas e tem cristais, tá? Eu considero as mandalas fitoenergéticas uma das formas mais eficientes da gente alimentar, equilibrar e trabalhar o ori da nossa casa. Existem várias formas, tá? Da gente. Deixa eu só ver aqui. Tá. Existem várias formas da gente trabalhar com as mandalas fitoenergéticas, tá? E a gente pode trabalhar, por exemplo, uma mandala para trazer mais alegria para o ambiente, se a gente está percebendo que o ambiente, a casa está com muita tristeza. Sei lá, de repente você perdeu um ente querido, sabe? Assim, então você pode ir trabalhando o ori dessa casa, porque o que que acontece, gente? O ori da casa, ele é muito abalado quando sai alguém da casa, né? Porque o ori, ele vive o equilíbrio daquela casa ali conforme ela tá. Saiu alguém da casa, é como se esse sistema, esse ORI, ele precisa ser atualizado. Ele vai precisar de um cuidado a mais para se restabelecer, né? Se tem uma pessoa que está adoecida na casa, se tem uma doença degenerativa, se tem uma doença que está sendo tratada, né? Então, assim, existem mandalas para tratar várias questões do ambiente, questões específicas, tá? E vocês podem reparar que, Ive, por que a mandala? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque a minha ideia é ensinar para vocês e não explicar muito profundamente por quê, mas a mandala ela é uma representação de tudo aquilo que há no planeta, porque se a gente for parar para pensar, tudo no nosso planeta, tudo aqui na Terra, tudo aqui no Aie, parte de um círculo, parte de um ponto, né? As nossas células, os átomos, as flores. Eu adoro essa mandala com rosa, né? Porque ela representa muito bem esse vórtice, né? Que é tudo o que há aqui no Oiê começa de um ponto, tá? Então, as mandalas, elas são uma representatividade de tudo que há. E, claro, que quando você vai fazer a mandala, você vai ativar ela também para que ela se expanda e ela se conecte. E o centro dela representa o Ori. Então, pode passar para frente, Júnior, que aí eu falo um pouquinho mais sobre isso. O centro da mandala organiza toda a mandala
e quando a gente vai trabalhar uma mandala, é exatamente pelo centro que a gente começa. Pode passar. Assim como o Ori é o centro organizador nosso, né, do ser humano, o centro da mandala, ele vai estar representando, quando você faz a mandala, o Ori da casa, tá? Pode passar. E desse vórtice de energia, que é esse centro da mandala, é que o axé das plantas, né, a energia das plantas, vai se expandir em cura e no direcionamento dado. Se for uma mandala para trazer mais alegria, se for uma mandala para gerar motivação no ambiente, aí depende, tá? Essa mandala também é uma mandala real, tá, gente? Depois eu vou responder as perguntas, tá? Pode passar, Júnior. Aí hoje, o que que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês uma mandala, né? Vou partilhar com vocês como que a gente pode fazer uma mandala para gerar motivação, esperança, força interior e disposição para agir, né? Eu escolhi essa mandala porque eu sei que eu tenho muitas pessoas aqui que precisam dela, né? Que precisam dessa energia aí para o seu ambiente. E aí eu tentei construir também uma mandala fácil, assim, com plantas fáceis, plantas que a gente pode conseguir facilmente. A gente vai usar maracujá, cáscara sagrada, laranjeira e perrucho, tá? Pode passar, Ju. Agora, é, dependendo das perguntas, Júnior, dá uma olhada aí nas perguntas, porque aí eu não sei se eu expando para mostrar, para a gente montar a mandala e depois, no finalzão de tudo, eu abro para pergunta, ou se a gente abre para pergunta agora e depois eu monto. Tá, beleza. Se tiver muita pergunta, muita dúvida. Eu já vou falar sobre como que vai conseguir as plantas, na hora que eu começar a ensinar a mandala, eu vou falar. Que às vezes eu acho melhor eu seguir mostrando para vocês, que eu acho que quando eu seguir, eu já vou responder um monte de perguntas, gente. Tá? Eu vou É. começar e aí a gente depois abre para perguntas. A Carla Primeira coisa, Marini perguntou se o próprio doente ele pode fazer a mandala para sua casa. se você for a única pessoa que habita a casa e você está doente, sim, pode sim, tá? Sem problema. Eu vou começar a falar sobre as plantas, vou fazer a mandala aqui com vocês, e aí depois vocês. Pode abrir, Júnior, agora a câmera para ficar maior aqui. Eu acho, Amanda, que a gente pode, tipo, alongar um pouco o tripé e aí inclinar ele um pouquinho para baixo. Pode fazer, tá? Pode fazer que aí eu. Mas puxa pra frente isso aqui, não. Não, acho que não precisa. Eu acho que só tá bom. Acho que tá bom. E aí vira um pouquinho para baixo. Isso. Tá. Um pouquinho para cima. Tá bom. Tá indo aí? Uhum. Gente, se bem que assim, não sei se a gente deixa mais perto. Mais perto. Peraí, gente. Deixa a gente colocar um pouquinho mais pertinho. Isso. Uhum. Acho que assim tá bom. Ó, Ó. Eu acho que tá bom. Como é que vocês acham aí, gente? Tá legal para vocês? Uns passam. você queria meio aparecer também, né? Não, não precisa aparecer, não. Acho que tá, eu vou responder tudo isso aí, o lugar, isso aí tudo eu vou responder para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é definir a intenção, né, da mandala. Aqui ela já está definida, a gente já sabe que a gente está fazendo uma mandala para motivação, né? Então a gente já definiu, porque essa é a mandala que a gente vai fazer hoje, tá? Segunda coisa, a gente vai separar as plantas que a gente vai precisar. Então, aqui no caso, e aí nessa parte eu vou falar sobre a planta. Ive, a primeira pergunta que eu sei que vocês vão fazer é planta seca ou planta verde? Tanto faz, é a planta que vocês tiverem, tá? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho pé de laranjeira, né?
Eu posso usar a folha da laranjeira fresca. Eu posso usar, por exemplo, as rodelas da laranjeira, essas aqui eu desidratei para fazer aquele sabão Respira Não Pira, ó. E eu acho que são bonitas. Por quê, gente? Porque esse momento, além dele ser um momento da gente estar trabalhando com a energia da casa, da gente estar trabalhando com a nossa energia, a gente também está trabalhando o nosso emocional, né? Então, é importante que a gente use elementos que a gente também ache bonito, que a gente goste. Então, assim, eu tenho aqui folha de laranjeira desidratada, porque eu também desidrato folha de laranjeira. Eu posso usar também, tá? Mas eu também quis usar um pouquinho de laranja, assim, que eu acho bonito, tá? Amanda, pega um. Peraí, precisa... deixa que eu pego aqui atrás. É. Eu vou pegar aqui, gente, um pratinho. Isso pode me ajudar. Que eu tô com um paninho branco aqui, ó. Aí, por exemplo, na hora que você for fazer mandar, você pode botar um pouquinho das plantas, que você tem aqui, que vocês vão entender depois, na hora que eu estiver fazendo, por que que eu tô falando isso. Tá? Se for, Ive, mas eu tenho a planta verde, tudo bem. Aí você fica a sua plantinha. Por quê? Porque ó, quando tá sequinho, a gente consegue, ó, tá ouvindo croque-croque? Ó. E aí, eu vou fazer tipo um pozinho, porque às vezes quando eu tô fazendo mandala, eu quero fazer uma linha de pozinho daquela folha, sabe? Ó, e aí, a gente pode fazer isso. Então, primeira coisa é a gente definir a intenção, aqui a gente já definiu. A outra coisa é a gente separar as plantinhas que a gente precisa. A gente vai usar 4 aqui. A minha laranja já está toda separadinha. Eu estou usando 2 partes, né, diferentes da laranjeira. O fruto e as folhas. Aqui o IP. E o IP. Gente, IP você pode usar fresco, mas pode ser difícil de conseguir. Compra no herveiro da feira. Aqui na Ilha do Governador tem um herveiro na feira. E também, toda feira tem um herveiro, e também nas lojas que vende produto natural, tá? Essas lojas vendem IP roxo. Ive, mas eu não quero sair na rua. Internet, Google, bota aí, IP roxo desidratado. Vai ter uma loja de chá que vai vender, tá? Aí aqui é o cáscara sagrada. Deixa eu botar aqui na tampinha. Vou colocar aqui. Que aí é bom você organizar em volta de você e deu alguma coisa. Vê como é que tá aparecendo ali. Ah, voltou. Apareceu alguma coisa aqui, gente. E aí o maracujá. Ive, eu posso usar o fruto do maracujá? Pode, tá? Mas o que que vai acontecer? Quando é fruta, tem uma coisa, né, gente? Que a fruta, ela pode dar uns mosquitinhos, tá? Então, assim, se você tiver disposto, tudo bem, mas ela vai durar menos, tá? Então, por exemplo, no caso do maracujá, você pode usar a folhinha verde, se você tem um pé de maracujá, ou você pode botar para desidratar um pouquinho da casca do maracujá e usar a casquinha dele. Vai ficar bem perfumado, tá? Fica bem legal. Eu acho. Peraí. Quero. Não, vou abaixar só um pouquinho mais, que aí aparece. Eu não sei se eu também chego mais para cima e mostro de cima, assim, né? Se a gente consegue. Sobe o tripé mais e aí inclina mais ele assim. Isso. Vê aí como é que tá aparecendo para vocês, minha gente. Tá bom, né? Beleza. Aí, vocês também sabem que a cristaloterapia, né, que os cristais caminham muito felizes e juntinho ali com o reino vegetal, né? Então, assim, podemos usar cristais? Podemos, tá? Ive, para essa mandala eu preciso cristais? Não, mas podemos, tá? Então, eu vou deixar esses cristalzinhos também aqui à minha disposição, porque eu estou trabalhando no ambiente, né? A gente sabe que a ametista,
Ela é maravilhosa para transmutação de energia, né? Ela também ajuda, né? Um quartzozinho transparente pontudo também vai potencializar. Então tá tudo junto. E aí, então, respondendo, né? Já está respondido aí, sobre como que que tipo de planta a gente usa. Pode ser fresca, pode ser verde, tá? Não tem problema. Depois, gente, a gente precisa escolher uma base circular, tá? Eu escolhi um prato. Ive, pode ser qualquer prato? Não. Precisa ser um prato de cor branca ou bem claro, tá? E prestem atenção nos desenhos que tem no prato. Porque esse meu prato, por exemplo, ele tem desenhos de flores. Tudo bem, são rosas, né? Uma cor azul, tudo bem. Agora, um prato preto, um prato que é branco, mas tem detalhe em cores escuras, não só o preto, mas cores escuras, muito escuras, não é legal, tá? O ideal é que seja um prato todo branco ou transparente, ou se tiver algum desenhozinho, seja um desenho assim floral, uma coisa mais tranquila, tá? Outra coisa, né? Parte número 4 de fazer a mandala. A gente vai começar, como eu falei, a gente vai começar pelo centro, tá? Então, nessa minha mandala aqui, eu vou começar colocando essa laranja. E aí, assim, gente, é uma coisa bem intuitiva, sabe? Não tem uma regra, assim, não. Eu acho que eu já estou colocando uma ponta de um cristal para cá, vou colocar essa outra ponta para cá, porque a gente sabe que a ponta expande, né? Ela aumenta o raio energético. Sabemos que a drusa também ela aumenta muito, então acho que eu vou deixar a drusa aqui e eu vou fazer assim, tipo assim. Fazer assim. Eu quero. Faltou. Porque assim, ó, gente, tem uma coisa na mandala que também é bem interessante. É muito importante que a gente use a simetria, tá vendo? Aí eu senti que não ficou equilibrado aqui, ficou tipo um buraco. Eu quero botar uma laranja aqui. Essa outra não abriu, não? Não. Essa daqui Tá muito triste. tá muito duro. A gente roubando aqui da ladeira de laranja do sabão, gente. A gente pode. Bom. Então, comecei pela laranja, né? Vou colocar um maracujá de assim, fazer tipo uma bordinha. Eu quero folhas maiores dele. Tipo, vou botar folhas inteiras, assim, em pedaços. Assim. Foi, ó. Aí, laranja, maracujá. Vou botar uma folhona aqui, assim. Aí, eu vou colocar a cáscara. Ó, gente, pode ser uma coisa super delicada, tá vendo? Ó, vou colocar umas partes dela bem delicadinhas aqui. Uma entre cada laranjinha. E duas aqui, tipo, em cada cristal, tá vendo? Botei duas nesse cristal. Aí vou botar duas nesse cristal. Assim, olha que coisa bonita. E aí, agora entra o IP. Agora, assim, sei lá, eu acho que agora podia. Eu fico achando que ele podia estar mais em cima, assim. Depois bota, diminui, bota aqui pra em cima. Acho que vai ficar melhor. Não, eu acho que ele aumenta ainda mais. Esse tripé. E aqui, esse daqui eu vou botar Meu bem. Deus. Foi não. Tá no Tá no máximo. Vê se tá no. Eu acho que botando ele aqui mesmo, amiga. Mas vai ficar em pé. Como é que tá? Não tem importância. Como é que tá, gente? Falem aí. Não? Sim?
Ah, tá bem ótimo. Agora. Tem um delay, gente. Aí eu puxo assim. Pronto. Oi? Pra mim, o prato tá cortado. Tá cortado, gente? Pra vocês, me contem. É porque a internet é. Agora tá É, bom. tá bom? É, então agora o É que delay tem um funciona. delay, tem um delay. E aí, ó, eu tô só colocando aqui agora o IP. Eu vou colocar só um pouquinho dele em volta. Oi. Tá vendo, gente? Essa simetria que eu tô falando. A gente vê que segue um fluxo, ó. E aí, chegado nesse momento, nessa hora, gente, que a gente está fazendo a mandala, é muito terapêutico, é muito bom. A gente ficar, quando a gente está aqui pensando na simetria, pensando em tudo que está acontecendo, a gente não está pensando em nenhuma maluquice, nenhum pensamento negativo, é uma maravilha. E aí, o que que acontece? Daqui a gente vai energizar a nossa mandala, tá? Aqui a gente vai colocar as nossas mãos. Agora eu acho que a gente pode colocar a câmera, né? Eu vou fazer primeiramente aqui, depois eu viro a câmera para mim. Mas eu vou botar as mãos sobre a minha mandala. Eu vou conectar o meu coração, eu vou conectar o meu terceiro olho, que é o ponto entre as sobrancelhas, né? Vou imaginar aquela luzinha que eu sempre falo para vocês, aquela luzinha verde saindo do coração, luzinha prateada saindo do terceiro olho. E aí eu vou começar a acordar essas plantas e eu vou conversar com elas, Dona Maracujá, Dona Cáscara Sagrada, Dona Laranjeira e Dona Laranjeira, Maracujá, Cáscara e seu IP. E aí eu vou pedir, olha, que vocês possam equilibrar o oi da minha casa, que vocês possam nutrir o oi da minha casa e todo o ambiente da minha casa com motivação, com ânimo. E aqui, gente, vocês vão fazendo os pedidos de vocês, tá? Esse momento é o momento que eu sempre chamo, né, que a gente sabe que é a nossa conversa de planta, né? Então, esse aqui é o momento da gente ter essa conversa com as plantas e a gente conversar também com esse ori da nossa casa. Pode ser que nesse momento vocês queiram imaginar, deixa eu virar aqui agora um pouquinho para mim. Vocês podem, nesse momento também, querer imaginar um pouco essa conexão, assim, tipo, sei lá, o ori da casa de vocês. Pode ser, gente, que nesse momento, principalmente, alguns aqui, né? Não sei a jornada de cada um comigo, né? Quem fez a consagração alquímica, né? Do Sabão da Costa, quem esteve comigo no Retiro Ervas e Ori sabe sobre a meditação com os seus guias, né? Então, vocês podem fazer aquela meditação, né? E pode ser que nesse momento vocês vejam, né? Muita coisa. Pode ser que vocês vejam seres que habitam a casa de vocês que vocês nem sabiam, né? Pode, e não estou falando de negativo, não, mas equipe espiritual mesmo, enfim. Então, esse é o momento de conversar com essas plantas, né? De contar com o apoio da equipe espiritual de vocês, de se conectar com o Ori da casa, sabe? E vocês vão perceber, às vezes vocês vão ver, por exemplo, eu quando fecho aqui o olho, porque eu já tenho muita conexão com a minha casa, né? Eu já assim, percebo o Ori da minha casa, assim, tá sorrindo, tá feliz, né? Minha casa tá mega feliz. Mas por quê também? Porque a gente já tem muita intimidade. Eu já percebo o Ori da minha casa muito rapidamente, né? E, gente, é impressionante essa relação. Por exemplo, eu contei para vocês no início aqui, eu não sei se já estava gravando, que eu vou pintar minha casa de rosa, né? E assim, essa não é uma decisão minha, é uma decisão da minha casa. Porque por mim, a minha paleta
é uma paleta bege e tal, mas Jade quer ser rosa nesse momento. Então ela me pediu muito e eu assim, gente, mas como assim casar rosa? Vocês vão acompanhar, vou compartilhar nos stories, né, como é que vai ser. Então, assim, a gente começa a perceber como que a nossa casa quer estar, como é que a nossa casa está se sentindo, e essa relação é linda e é incrível, tá? Aí, depois que vocês montaram a mandala de vocês, e que vocês acordaram, tiveram essa conexão, vocês vão colocar ela no ambiente. Por exemplo, essa que é uma mandala que gera motivação e tudo, é importante que ela esteja no ambiente onde as pessoas circulem também. Porque quando você trabalha um ambiente, você está trabalhando o todo, né? Você está trabalhando esse organismo casa. Então, é importante que todo mundo passe. Agora, por exemplo, eu tenho uma gata, né, enxeridona, que eu já sei que vai querer mexer, ou eu tenho um animalzinho que você sabe que vai querer mexer, coloca num lugar mais alto da sua casa. Não sei se vocês já repararam, mas na minha sala eu tenho uma prateleira alta, né? A gente que, né, é do culto em geral, a gente busca, né, esses altinhos para te colocar uma quartinha, para te colocar um negocinho, né? E aí nesse lugar pode ficar a mandala. Ela fica muito bonita, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, aqui no ateliê, eu tinha um lugar que eu sempre colocava que ele ficava mais visível, né? Depois, quando o ateliê começou a ficar mais movimentado, começou a voar, começou a não ficar legal, aí eu já coloco em cima de uma estante que eu tenho aqui no ateliê. Ninguém vê, tá? Muitas vezes ninguém vai ver a mandala da sua casa, mas ela vai estar ali trabalhando. Por quanto tempo que essa mandala vai trabalhar? Ela vai trabalhar por 7 dias, tá? Deu 7 dias, você descarta na natureza. Os cristais você lava em água corrente, né? Para que eles possam se renovar. E depois, se você for usar eles de novo, você energiza, né? E aí acorda os cristais também e coloca. O Ori da... Tá, depois eu vou. É que eu vejo aí as perguntas, já me dá vontade de responder. Mas eu já vou abrir para responder, deixa eu só concluir aqui. Então, é isso. Agora, se, por exemplo, às vezes eu tenho vontade de fazer com planta fresca, tá? Tipo um maracujá fresco, né? Você pode comprar o maracujá mesmo, por exemplo, às vezes eu gosto de pegar aquele maracujá, fruto, cortar ele ao meio, e aí embaixo eu dou um leve cortezinho, faço ele ficar tipo um copinho no centro da mandala. Eu adoro fazer isso. E aí eu coloco ali também, por exemplo, se é uma mandala para prosperidade, né? Eu coloco um pouco de mel ali, já faço uma macumbinha ali, entendeu? Aí eu já ia botar uns negocinhos dentro, né? Umas folhinhas dentro, enfim. Aí esse pode ser que dure um pouco menos. Se durar um pouco menos, tudo bem, você tira, né? Sentiu que tá dando mosquitinho, alguma coisa. Geralmente em 3, 4 dias vai ficar ali, depois tira, tá? Eu acho que é isso, né? Dei meu passo a passo aí. Então, definir a intenção da mandala, separar as plantinhas, escolher uma base, né? Legal. Começar pelo centro da mandala, número 4. Número 5, distribuir as plantas, fazer seu desenho maravilhoso, Maravigold. Completar esse desenho todo de forma mais simétrica, energizar a sua mandala, acordar ela, né? Conversar com essas plantinhas, posicionar no ambiente onde seja mais seguro e mais efetivo. Número 9, manter ali por 7 dias ou pelo tempo que der. E número 10, descartar essas plantas na natureza, tá? Vou olhar as perguntinhas de vocês agora. Deixa eu ver aqui. Júnior, vai passando para mim? Júnior, vai passando. Acho que vai ser mais efetivo. Passo. Deixa eu voltar aqui. Chega só um pouquinho para trás de tripé, amiga, porque eu acho que dá para ficar, a mandala ficar visual. Tá legal. Aqui. Só que ele ficou meio torto, ele pode virar só... Aí. Acho que tá bom. Uhum. A Ellen Graziella falou que já ouviu e aplicou na casa dela. A Muito bom. Tatiana falou que fazia quando ela era adolescente, que ela precisa retomar as práticas. Acho que foi do Feng Shui. Pois é, gente. E assim, eu estava até falando na hora da apresentação. A gente vê que uma verdade é verdade quando ela é dita em várias tradições, né? A Ayurveda vai falar sobre a casa, a medicina tradicional chinesa vai falar sobre a casa, né? O Feng Shui, né? Vem da China. O culto tradicional iorubá vai falar sobre a casa. Então, todo mundo falando sobre a casa, a gente entende que aí está uma verdade, né? E aí, assim, por exemplo, se você já conhece as práticas do Feng Shui e elas fazem sentido para você, sua casita gosta, então. E muitos aqui têm pêndulo radiestésico, né, minha gente? Vocês podem usar o pêndulo
tanto para ativar essa mandala, quanto também para conversar com a casita de vocês, tá? Inclusive, a Cristiane falou que é linda a história e que ela quer se relacionar assim com a casa dela também. Ah, é lindo, gente, vocês vão amar. É tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu amo a A minha Marival, casa. a Marivalda falou que aprendeu a cuidar do Ori no curso de sabão da Costa. Ai, axé. Amei essa prática, a Luciana tá falando. Ai, que bom. Faça, Luciana, façam. Porque agora vocês conheceram, mas vocês só vão viver quando vocês fizerem, né? Essa é a diferença entre o conhecimento e o saber, né? Conhecimento é a gente conhecer aquele tema, né? Sabedoria vem da prática, né? É dúvidas, mais depoimentinhos, né, do pessoal contando um pouco. Sim. É isso. A Acho que tá Denise bem. perguntou o IP. Pode ser qualquer parte, folhas, cascas, flores. Pode, eu usei aqui as cascas, tá? A Carla pensou que tinha que acordar as plantas antes de montar na mandala. No caso, acorda elas depois. Não, não, não. É quando a geometria da mandala já está completa. A Denise falou que ela tem um hábito de colocar o copo com sal grosso. É, isso é bom, são os filtros de ambiente, né? É maravilhoso. O ori da casa está dentro da casa ou engloba o terreno da casa também? Todo o terreno da sua casa, ele é o organismo da sua casa, tá? Posso fazer Ele se no. expande. Perdão, pode finalizar. Ele se expande assim como ele se expande no nosso corpo, né? Se a gente for ver imagens que mostram a anatomia sutil do nosso corpo, né? O nosso corpo ele expande também, né? Como uma mandala, de uma forma circular. A mesma coisa é a nossa casa. Ela se expande também para baixo, da terra, para os lados, para frente, para trás, para cima e para baixo. A Tânia perguntou se pode fazer no escritório de trabalho. Pode, pode. Eu também tive essa ideia, eu vou fazer aqui, gente. Não, gente, é maravilhoso. Porque, e por isso que eu botei essa mandala. Foi exatamente, porque eu sei que tem muita gente aqui também que trabalha em casa, que está começando um negócio também, sabe? Que está querendo começar um projeto. Então, eu botei essa mandala propositalmente. Por isso que eu ensinei essa mandala para vocês. A Carla Bem, perguntou então, se bora pode lá. fazer num papel redondo branco e fixando os elementos. É, assim, pode ser, né? Mas vai ficar meio ruim, né? De repente vai para mobilizar isso, né? Mas se você não tiver prato, pode fazer. Pode fazer na casa de um parente com a anuência e participação dele? Não, gente, aí ensina para ele e ele faz. É a mesma coisa que você virar para o seu parente e falar assim: Oi, tudo bem? Aprendi a cuidar de Ori, Ori é massa. Vou vir aqui cuidar do seu Ori. Não, né, gente? Você não vai botar a mão na cabeça de ninguém, nem no Ori da casa de ninguém. Eu tô dando exemplo assim, porque quando a gente dá exemplos assim, a gente consegue entender se faz sentido ou não, tá? A Cristiane perguntou: e quando você mora com outra pessoa no mesmo quintal? A minha casa é uma só, eu moro de um lado e a minha do outro, e a minha mãe do outro. Seria dois oris? Então, aí você que vai perceber. Você que vai perceber se são dois ou não. Por exemplo, eu vivo isso aqui. Olha que pergunta interessante. A minha casa é exatamente assim. Casa Jade foi construída pelo meu avô. É uma casa gigante que, num determinado momento, a minha avó não conseguia mais cuidar. A minha avó morava. Teve um momento que ela foi morar sozinha nessa casa com uma filha dela. E aí a minha avó conversou com meu pai e eles tiveram a ideia de também fazer um projeto de dividir essa casa. Então a casa passou a ser dois portões, dois quadros de luz, porém o quintal, a área do quintal, ela é comum, tá? E quando eu vim morar aqui na Casa Jade, eu com essa minha madrinha faleceu ano passado, né? Mas a outra irmã do meu pai ainda mora nessa casa que era minha avó. Então, assim, a Casa Jade, ela é uma casa germinada, que a gente fala, né? Porque a parede que é do meu quarto, por exemplo, é a mesma parede do quarto da minha tia. Ela é dividida por dentro. Mas por fora, nós temos o mesmo quintal.
E o que que eu sinto? Aí é uma conversa sua com a sua casa. A casa Jade, eu sinto que ela é uma casa só. Tanto que agora eu vou pintar e eu vou pintar a casa toda. Mas é claro, eu participei a minha tia. Ó, tia Lívia, a casa tá pedindo para ser pintada cor de rosa, tá? Eu pretendo pintar, até porque essa minha tia, eu cuido dela, né? Então ela ficou super feliz. Aí eu mostrei a cor, ela participou da cor e tudo mais. Mas assim, tem determinadas coisas que eu faço só na 137A, né? Que é o meu endereço. A Casa Jade, ela tem 137A e 137B, né? Tem coisas que eu percebo que ela tá num processo, assim, mas hoje ela tem um Ori. Mas não sei se em algum momento isso vai se dividir ou se expandir, não sei, tá? E aí hoje quem cuida desse Ori sou eu. Uhum. Do Ori desse organismo todo. Mas você precisa sentir aí na tua casa como é que é. Porque a minha tia, ela não é uma pessoa ativa. Ela já é uma pessoa idosa, que ela já está precisando de cuidados. Então, tá? Beleza. A Viviane perguntou se pode usar pedra de cachoeira. Pode usar. Ele fez uma pergunta aqui, perguntou por que é ferrugem e não amarelo? Hum. Gente, as plantas têm variedades, né? Alguém perguntou por que hiperroxo, não amarelo. Elas têm variedades e energias diferentes. O hiperroxo ele trabalha com transmutação e nivelamento de energia. Aí vamos entrar logo nisso, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu acho Tem que, uma pergunta né? interessante, a última aqui, ó. Tá. A Denise mandou, como eu escolho as plantas para cada intenção? Paz, harmonia, comunicação, onde eu busco essa informação? Para a gente finalizar com as dúvidas. Comigo! Então, gente, é aí que eu quero entrar com vocês, é comigo, né? Assim, eu estou partilhando com vocês uma prática fitoenergética que eu vivencio no meu dia a dia e muitos alunos, já muita gente, já tem 20 anos, cara, tem quase 20 anos. Ai, gente, tem quase 20 anos que as pessoas me pedem para dar esse curso de ervas. E assim, durante muito tempo eu não ensinava, né? Eu comecei, vocês sabem, vocês são meus alunos, vocês sabem que realmente o curso Sabão da Costa Fundamento foi o primeiro start, assim, meu, né, de ensinar. Eu trabalhava mais na minha marca de cosméticos. E, e aí, Sabão da Costa nasceu. E agora nasce o curso, a formação Sabedoria Ancestral das Plantas, exatamente para partilhar com vocês essas coisas, né? E aí, dentro da formação, a gente vai ter essa parte das mandalas e a gente vai ter muitas outras partes, né? Vai ser uma formação bem interessante. Eu quero apresentar ela para vocês. Por isso que também, né? Esse é um dos motivos de eu ter chamado vocês aqui para partilhar com vocês um saber e para convidar vocês para participar comigo da gravação dessa formação. Essa formação não está gravada. Júnior, se você quiser compartilhar, eu fiz até uma apresentação para vocês também, para falar sobre essa formação. E é sobre isso que eu quero falar agora. Mostra aí, Júnior. Todo mundo sinaliza se está vendo a apresentação, se não está. Júnior vai. Escreve aí no chat, tá, gente? Se vocês estão vendo, se não, show, pode abrir em tela. Isso. E aí, assim, momento, né, da gente imaginar, né? A gente ali imagina, né, aí você, né, vivendo essa prática de mandala, sabendo, tendo segurança, quando usar uma mandala, qual tipo de mandala que eu vou usar para cuidar do ambiente da minha casa, qual é a mistura de plantas que eu vou usar, né? Fazendo uma compra de ervas, porque você já sabe o que que você vai fazer naquela semana, seja um banho para você, seja um spray, né? Então, assim, a ideia, né? Esse não é o primeiro slide, né, Júnior? Eu acho que já mudou, assim. Sim. Vi aí. Exatamente. Esse aí é o primeiro, que é esse do imaginar, né? Trazendo vocês para esse lugar de se imaginar aí bem felizes e sabendo exatamente o que fazer, né? Criando mandalas, né? Fazendo tudo com segurança,
né? Podendo pensar em banhos com segurança. E aí, agora sim, pode passar para o próximo slide, Júnior. Porque talvez, eu acredito que essa seja a realidade da maioria, vocês podem viver esse lugar de assim, eu gosto muito de planta, mas eu não tenho segurança para fazer. Então eu copio lista da internet, aí eu fico sabendo coisas soltas, e aí eu nem sei se elas fazem muito sentido, né? Eu compro, às vezes, uma erva porque, né, meu ori até me dá né, um chacoalhão, mas quando eu chego em casa com aquela planta, eu fico, ai, gente, será que eu uso para isso? Será que eu uso para aquilo? Né? Não sabe misturar as plantas, então pode ser que você hoje esteja vivendo isso, né? Vivendo esse momento de não é falta de interesse, né? Assim, você sente muito interesse, mas pode ser que você não tenha ainda muita segurança ou não tenha o direcionamento adequado, né? Pode passar, Júlia. E muito possivelmente vocês são essas pessoas aí, né? Que amam as plantas, né? Que estão conectadas com as plantas, que sentem que existe algo mais profundo nelas, que já fez um banho, enfim, né? Um monte de macumbeiro aqui, então todo mundo aí eu imagino que é essa pessoa, né? Que gostaria de aprender sobre plantas, sentindo segurança, sentindo confiança. Pode passar para a próxima. E aí cá está a Ive, né? Que tem esses anos aí de experiência, de estudo, né? Além de uma formação de engenharia agronômica, né? Onde a gente estuda mais a parte do cultivo, anatomia, fisiologia da planta, enfim, a gente estuda a planta de cabo a rabo, né? Mas a gente não estuda a parte espiritual, então por isso que eu busquei muitos outros, né, conhecimentos sobre plantas de aromaterapia, fitoenergética, cristaloterapia, né? Os conhecimentos ancestrais, a fitoterapia. Pode passar, Ju. Já. Entendeu? E aí, gente, depois de estudar tudo isso, eu apliquei esses conhecimentos, né, na minha marca, na Ladê, né, no meu trabalho. E em um determinado momento, que foi bem na pandemia, eu pensei, eu dei um direcionamento, assim, falei, eu vou dar um curso. E aí eu chamei uma amiga minha aqui, Laureana, que é essa que vai falar. E aí eu falei, Laura, quero fazer um curso. Não tinha escrito nada, gente. Peguei e falei, vou fazer. E a gente ficou aqui dias gravando. E aí a gente gravou um curso. E depois eu acabei, né, no meio da pandemia, a gente não conseguiu, na época, a Laura estava começando a estudar marketing. Hoje ela é estrategista digital. E a gente acabou não conseguindo lançar esse curso. Como esse curso já tem muito tempo, ele já não me representa mais, eu não vou lançar esse curso. Mas eu achei muito interessante, porque a Laure, só dela gravar esse curso, e esse curso tinha muito menos conteúdo, né, do que hoje eu posso ofertar, ela já viveu transformações muito grandes. Olha que fofinha. Bota aí, Júnior, Laure. Tal. E eu tive o prazer de gravar o primeiro curso que a Ivy fez. E então eu participei de todo o conteúdo porque eu estava ali na gravação. Eu moro em Goiás e eu estive no Rio de Janeiro para poder fazer essa gravação. E só de acompanhar tudo aquilo ali, de absorver um pouco daquele conhecimento que era tão diferente do mundo que eu vivia, me trouxe uma transformação muito grande. Eu sou uma pessoa que hoje utiliza as plantas na minha vida, que vivencia essa experiência de uma outra maneira, que quando toma um chá sentindo o poder da planta, sentindo ela, deixou de ser aquela coisa automática de usar um cosmético natural sem entender a medicina que aquilo ali tinha. De tomar um chá só sentindo o sabor, sem entender o poder curativo dele. E apesar de não ser da área da cosmetologia, de não trabalhar com isso, eu vivencio hoje no meu dia a dia a partir dos conhecimentos que eu tive. Tanto para mim, quanto para minha família, para o meu filho que é criança,
Uso por aqui em casa sempre as ervas, as plantas, dentro do poder curativo que elas têm, da medicina, da sabedoria delas. Obrigada, Ive, por ter me proporcionado tudo isso enquanto eu trabalhava. Muito lindinha. E aí, vocês podem estar se perguntando, né, assim, quanto tempo leva para a gente viver essa transformação, né? Será que demora muito tempo para absorver todos esses conhecimentos? E eu digo para vocês que não, né? Não leva tanto tempo. Pode ir passando, tá, Júnior? São muitos conhecimentos realmente de áreas, né, muito diferentes. Eu eu botei esse slide porque eu sei que tem muita gente que esse daí. É, é esse? É lá. Peraí. Acho Tá que é o dando uma anterior. travadinha, peraí. É difícil essa apresentação do Canva, né? Que é tipo um vídeo. Eu achei muito chato essa apresentação. Eu gostava mais quando era, né, que você ia clicando assim. Mas, enfim. Agora tá certo. É claro, gente, que não é um conhecimento que a gente adquire do dia para a noite, né? Mas também não é um conhecimento que a gente precisa de anos de faculdade, né? Quando a gente tem um método, quando a gente tem um módulo preparando para o próximo, quando você começa conhecendo as plantas, depois aprendendo a escolher essas plantas, formas de preparar, como aplicar, né? Até desenvolver a sua autonomia, se você tem um caminho organizado, isso não precisa demorar anos. Isso pode estar mais acessível, né? Embora a gente precise de tempo para viver as coisas, né? Eu sei que muitos de vocês já estão meio apreensivos com, Ivy, mas eu quero saber, né, logo do curso, quero saber logo valores, né? Então respira. Eu fiz esse slide para a gente respirar e não ficar muito ansioso. Para eu organizar, gente, esses conhecimentos não foi fácil. E por isso, até que esse primeiro curso que eu gravei com a Laure, eu não achei interessante de publicar, porque na época que eu gravei esse curso, eu ainda não tinha criado um método. Eu precisava criar um método, porque eu falo das plantas a partir de muitos territórios diferentes, né? Eu trago conceitos também, né? Eu falo de fitoenergética, mas eu falo trazendo a cosmovisão que eu tenho, né? Que está baseado nos valores afro. Então, assim, como é que organiza isso? Então, eu precisei criar um método. Eu chamei esse método de alquimia vegetal. E aí, eu organizei essa forma de passar para vocês os conhecimentos, né, através de um caminho, né, que eu estabeleci, que eu chamei de o primeiro momento, que é o momento de enxergar, né, depois conhecer, depois escolher, né, depois usar e depois continuar, né? Então, eu organizei dessa forma esse curso, né? Esse é o caminho, né? Onde primeiro a gente enxerga as plantas, a gente começa a compreendê-las, né? Depois a gente vai conhecendo, depois a gente vai saber escolher, depois a gente vai saber como usar, o que usar. Eu uso uma mandala, eu uso um chá, eu faço um spray, eu faço um banho, né? O que, quando, como, né? E depois eu já consigo caminhar sozinho com mais segurança, né? Eu já consigo criar o meu próprio repertório, tá? Então, essa é a ideia do método que eu criei para poder ensinar para vocês. Posso compartilhar um pouquinho da escola, como ficou? Pode. Ai, gente, tá lindo! Peraí. E antes da gente seguir também, tem uma surpresinha que eu convidei Hum, pessoas especiais hoje para falar um pouquinho. Peraí, deixa eu abrir. hum, tá. Vocês vão conhecer a escola, que é todo esse caminho que a Ivy falou agora. É a plataforma, né? Que a gente já está começando a. Ai, como termina?
Então, aqui só um pedacinho desse caminho que a Ivy comentou com vocês, gente. Olha que lindo que vai ser essa formação, né? É. E vou chamar aqui duas pessoas especiais que participaram do retiro com a gente. Vou por ordem alfabética, né? Começar pela Cristina. Cristina já está aí na sala? Já estou vendo o rostinho dela ali. Pode abrir o microfone. Peraí, deixa eu ver se chegou uma notificação para você. Aí, Já eu acho que tá? foi. Já foi? Tá me ouvindo? Ah, linda. Boa noite. Eu queria falar, gente, que eu achei que não ia ter isso, a gente não ia se ver mais. Foi daquele dia maravilhoso, né? Dizer que além daquele dia, tudo que aconteceu ali foi muito bom e para mim a semana foi melhor ainda. Eu precisava de viver aquilo porque o meu trabalho é muito tenso. Eu acho que eu já cheguei a falar para vocês que eu trabalho com uma pessoa idosa, uma pessoa com problemas mentais, e para mim é muito pesado, né? E problemas espirituais também. Mas vocês não imaginam quanto foi forte para mim essa vivência. Do cuidar do Ori, de estar com todo mundo ali, de tudo que eu aprendi. Assim, para mim e para minha filha, né? Porque eu estava com a minha filha. Eu levei minha filha comigo. E assim, foi muito bom para nós duas também, sabe? Foi uma semana maravilhosa. Quando vai ter de novo? Então, a gente já está pensando, né, em datas para encontro presencial, que realmente foi muito bom. A gente pensa até em, de repente, fazer um formato da gente passar 2 dias, né? Quem sabe a gente não consegue fazer assim também. Porque a gente, Cristina está falando, né, do dia em que a gente passou junto, fazendo práticas fitoenergéticas na parte da manhã e cuidando do Ori na parte da tarde, né? E assim, faz toda a diferença, né, gente? Quando a gente cuida, tudo faz diferença. Então, assim, Muita. a gente lá fez algumas práticas, né, Cristina, que foi a meditação, depois a gente fez a Isso. prática do benzimento, a gente fez prática do livramento, e depois o corredor fitoenergético, né? Sim. E eu queria saber também como é que foi para você isso, né? Assim, queria que você contasse um pouco aqui para todo mundo. Muito bom ter você aqui falando sobre. Como é que foi Na parte, na esse parte, contato com a prática fitoenergética, né? sim, eu tive o que eu senti lá, como eu fiz o depoimento lá, né, quando a gente estava naquela, eu não sei, me esqueci o nome que se dá agora, mas quando a gente deitamos para uns sentaram, outros deitaram A para meditação. sentir, né? E aí eu senti realmente, eu vi realmente, eu fui a esse lugar, né, de sentir, vi a fogueira e depois você me explicou que o meu elemento pode ser o fogo, né, porque foi a fogueira que eu enxerguei, né, eu não vi rosto de pessoas, mas sabia que eu não estava sozinha. Mas a parte forte foi a fogueira, realmente, e meu elemento é fogo mesmo, o meu elemento ele é o fogo, né, é o Sim, sol também, é o fogo, então eu sou regida por isso. Outra sim. coisa que eu achei uma experiência muito interessante foi quando passou naquela trilha que você colocou todos aqueles elementos ali, aquelas. Teve um momento que eu fui como se alguma coisa mexesse comigo, eu não sei em qual passagem, que foi porque eu estava de olho assim um pouco fechado e passando, mas eu cheguei a bambear, então eu não sei qual era a parte do meu corpo que mexeu. Eu fiquei muito assim, querendo saber também na hora, mas era muita gente, né? Não dava para ficar É, perguntando. a gente teve que fazer as práticas, a gente não pôde se demorar, né? Porque a gente tinha um dia, se a gente se demorasse, se a gente se distraísse, a gente não conseguia. Mas ali a gente viveu a mandala, o corredor fitoenergético, né? Então era um Sim, corredor com plantas que se conectavam a cada chakra do nosso corpo, né? Então isso é uma prática fitoenergética, assim como a mandala, né? E aí é esse mundo, né, assim, das plantas e da forma de usar as plantas que
é muito interessante e que muda muito a qualidade da nossa vida, da nossa saúde, né? Do nosso bem-estar quando a gente está movimentando, né? E quando a gente sabe movimentar, né? Que é o mais Sim, sim. importante. Mas Obrigada, assim, viu? é tudo maravilhoso. Amei, amei, amei. Espero a próxima, tá? E fez muito bem. Maravilhosa. Foi uma semana que foi muito leve para o meu trabalho. Para mim e para o meu Axé. trabalho. Que Assim, bom, que bom. Axé, Cristina. axé. Agora eu vou convidar a Juliana. Deixa eu adicionar ela aqui. Ah, alguém quer fazer encontro em São Paulo? Gente, organiza e me leva, porque organizar encontro é um trabalhão. Se vocês organizarem, me leve. Olá, boa noite. Que bom rever todo mundo aqui, é muito legal. Contar a minha experiência com a Ive e com as plantas é uma virada de chave, né, na minha vida. Eu entrei na turma 3, né, do Sabão da Costa com Fundamento, e a partir daí começou esse meu contato, né, com as plantas, porque apesar de ser sacerdotisa de orixá, né, dentro do candomblé, a nossa prática é muito mais dentro da casa de santo, né, do que fora dela. A gente tem aquele hábito de fazer um banho de erva, mas não dessa conexão fitoenergética que, a partir do momento que eu fui produzir o sabão da Costa e fui começar a cultuar com disciplina e com frequência o meu ori, né? Isso fez mudar tanto a minha vida que eu compartilhei isso com a minha comunidade de axé, com os meus filhos, né? E eu faço todo mundo a cultuar o ori, todo mundo a entender a importância das plantas junto ao sabão da costa, né? Entender que não é apenas sobre sabão, é muito mais que isso, é toda a energia que ali é colocada através da conversa de planta, através desde da escolha delas, desde de entender, né, qual para quê, né? Que a gente teve esse no curso de Sabão da Costa, a gente teve essa prática, uma pincelada, né, da fitoenergética e também da radiestesia, usando o pêndulo, e entender que tudo isso é energia e trabalhar com isso na vida, no dia a dia, foi uma grande virada de chave. Passar pelo workshop, nem tenho palavras, né? Inclusive no vídeo aparece eu lá assim de olho fechado, contemplando, porque realmente foi incrível. Foi incrível passar pelo corredor fitoenergético, foi realmente, como a Cris falou, várias sensações. Quando eu passei pela parte do chakra que é laranja, eu gravei a O cor. segundo. Isso. Eu tenho muitos problemas de útero, né? E eu senti muito forte a energia ali, como se fosse uma energia curativa, né? Quando eu passei ali pelo caminho fitoenergético, eu até sentei e conversei isso com as meninas, foi impressionante. Que parece que dali eu não conseguia andar, parece que eu tinha que ficar mais tempo ali. Era Uhum. onde eu precisava me energizar mais, né? Era o ponto ali que estava desalinhado, né? E usar as plantas como no ritual, né, que a gente fez de benzimento, também nunca tinha praticado isso, né? Eu fui rezada quando pequena muitas vezes pelas minhas tias que eram benzedeiras, mas eu nunca havia praticado e eu achei muito interessante. Eu senti naquele momento uma energia muito forte na pessoa que estava duplando comigo na área da barriga, e eu falei com ela e ela falou que ela estava realmente com problemas de mioma e entre outras, que ela estava em processo de tratamento. Então, achei muito interessante como a gente consegue captar a energia, né? E ali você fez a gente escolher cada planta. Não, vai levar uma só para você entender se essa tem a energia
né? Isso fez toda a diferença, toda a diferença. E foi uma mudança enorme na minha vida, porque hoje eu estou com a Irê, né, com a Saboaria, e fazendo tudo relacionado à planta. E graças a você. Então, te agradeço muito, Ive. Que bom. E assim, é muito legal, né? Porque vocês viveram exatamente o que eu gostaria, né? E o que eu propus para vocês, o meu convite, que não era ir lá para aprender, né? O Ori, né? O retiro, Ervas e Ori, ele foi um retiro, né? Não era um curso. Eu não queria que vocês fossem lá para vocês estarem no cabeção, né? No mental. Eu queria exatamente que vocês vivessem, né? As práticas fitoenergéticas e vocês percebessem no corpo de vocês, na cabeça, no ori de vocês, as mudanças que iam acontecer. E ver que não precisa de muito tempo. A gente só precisa de disposição e de alguém para conduzir você no processo, né? Então, assim, é sobre isso. Não Foi sobre adianta a sentir, gente. né? Foi sobre sentir. E não Uhum, ficar no racional, como você falou, foi sentir. Saímos de sim. lá super leves. Eu cheguei em casa, capotei. Sim. Obrigada, Ju. Muito bom ver Obrigada a vocês aqui. vocês, Obrigada, gente. Ju. Cris. Muito bom ouvir vocês. Muito bom vocês partilharem isso, viu? Axé. Axé. E é isso, gente. Não é, como a Ju falou ali, né? Durante todo o retiro também, eu fiquei, né, convidando vocês, não vai escolher muita planta, né? Não vai, mas por quê? Porque eu queria que vocês sentissem a energia de cada planta, né? Então, na formação, a gente vai trabalhar isso, né? A gente vai trabalhar cada planta, a gente vai devagar. Como que isso vai se organizar na prática, né? A formação completa, eu não quero, como a gente já está também aqui, já são, né, 9 e pouca, eu não vou ficar falando cada aula, até porque né, eu acho que não vai ficar mais extenso, né? Mas eu organizei para vocês aqui. Deixa o Júnior chegar aí. O que que vocês vão ter o acesso? Vai ser uma formação aonde vocês vão ser direcionados por esse método, né? Que é o método que eu chamei de alquimia vegetal. Vão ser 10 módulos organizados nessa jornada progressiva de aprendizagem, né? É o time. A gente vai usar nessa jornada fundamentos de botânica, de fitoterapia, de fitoenergética, né? Tudo isso embasado num conhecimento que já é mais, que é comum, eu acho, que entre quase todos nós aqui, que é a cosmovisão africana, que é a cosmovisão iorubá, né? Que é a minha forma, né? É onde eu estudo mais, mas as práticas vão se aplicar, né, a essa cosmovisão. A gente vai estudar 35 plantas de forma profunda, tá? Ive, mas a gente não dá para estudar 120, 150? Não, porque a gente não precisa de 100, 150 plantas para a gente poder ter uma vida saudável e para a gente poder trabalhar energética, espiritualmente e fisicamente, entendeu? Então, assim, eu quero que essa formação ela seja uma formação prática, objetiva, e não um negócio gigante que vocês nunca conseguem terminar, nunca conseguem assistir às aulas, e aí também não vivem a transformação, tá? Então, a gente vai estudar 35 plantas organizadas em 7 caminhos de cuidado, tá? Que são os caminhos que eu chamo de território dentro do método alquimia vegetal. A gente vai estudar várias técnicas, né, de preparações vegetais para o dia a dia. Essas técnicas incluem tudo isso, gente: benzimento, bioenergia, chá, banho, mandala, corredor, né? Eu vou ensinar para vocês também como identificar, né, práticas de segurança, de colheita, secagem, preparo. E vocês vão ter acesso a certificados de conclusão, tá? No próximo slide, eu falo sobre os bônus, né? Também não vou colocar um monte de bônus. Eu quero que vocês concluam, que seja fácil. Quem já é aluno do Sabão da Pós com Fundamentos já conhece a cristaloterapia e a radiestesia, tem gente que não. Esses são bônus aqui. E tem uma jornada também de reconexão com as plantas, que vai ser uma jornada que eu vou conduzir vocês no final, né? Que vai ser o quê? Vocês colocarem na rotina de vocês uma coisa fácil, mas para vocês não deixarem mais de fazer.
Então, vai ser uma jornada onde vocês vão conseguir incluir o autocuidado com as plantas na rotina de vocês, criando novos hábitos relacionados às técnicas com as plantas, tá? Ive, deixa eu. Eu acho bem que esse aqui tá desatualizado. Porque tem mais um bônus, não é? É, 1 minuto. Vê aí. Nós são 4 bônus. Não, perdão, tá certo. Eu que tava É isso no. mesmo? É isso mesmo. Eu que tava no slide diferente aqui e tava vendo Ah. diferente. Perdão. Não, a gente resolveu não colocar muito bônus, exatamente por isso que as pessoas fazem muito isso em curso, né? Para vender, olha, tem isso e tem aquilo, e aí coloca 300 mil bônus, e assim, o que interessa é a formação, né? Os bônus são conhecimentos que vão potencializar aquilo que vocês estão acessando, né? Mas não é a minha ideia, assim, colocar um monte de bônus. E aí, num curso avançado, gente, isso demoraria muitos anos, né? Se vocês fossem estudar como eu estudei, por isso que eu passei anos estudando, né? Porque eu estudei profundamente essas áreas, né? E aí, o legal é que nessa formação eu vou passar para vocês como usar isso no dia a dia de vocês, como usar no autocuidado de vocês, sem vocês precisarem ir lá, né, no profundo de cada área de conhecimento dessa, né? Então, na formação de alquimia com as plantas, em 6 meses você pode ter a sua rotina transformada, né? Se você assistir o curso, vivenciar. Nossa, Ive, 6 meses, sim, gente, porque não adianta a gente achar que porque eu me matriculei, porque eu comprei um determinado curso, eu já vou ter aquele conhecimento, aquele saber. Não vai, você vai precisar de um tempo, né? Então é muito importante que vocês pratiquem, né? Aí eu até coloquei aqui, eu estou fazendo um convite para vocês hoje, para vocês participarem da turma fundadora dessa formação. Essa formação não está gravada. Então, a turma fundadora vai começar a ter aula no final desse mês, né? O primeiro módulo vai ser disponível no final desse mês, vai ser disponibilizado. E o final vai ser em janeiro, tá? Então, assim, é um tempinho mesmo que a gente vai vivenciar esse conhecimento, tá? Não é de um dia para o outro, não vai ter lá 30 aulas para você assistir 30 aulas maratonando e não vivenciar, né, esse saber, tá? Coloquei aqui o que é interessante, né, de entrar na turma fundadora. Você vai ter acesso a 5 anos, né, dessa formação. Você vai ter acesso gratuito a todas as atualizações que forem incorporadas, né? Porque, claro, né, gente, que à medida que a gente vai avançando, que a gente vai tendo um curso disponível, a gente vai tendo atualizações também, né? Então, vocês vão ter disponível durante 5 anos essa formação, todas as atualizações também que vierem com ela. Vocês vão ter participação na construção dessa primeira edição, podendo contribuir com dúvidas, sugestões, percepções ao longo de todo o processo. A gente vai ter 4 encontros coletivos, assim que nem esse, que a gente pode abrir a câmera, falar, né? Apesar de que hoje sou eu que estou mais falando, né? Mas vão ser encontros onde vocês vão poder falar, tirar dúvidas e também dar sugestões, né? E a certeza de que no final da gravação você terá acesso à mesma formação completa que será comercializada futuramente por um preço, né, muito maior, né? Porque a turma fundadora ela tem um preço muito diferenciado, tá? E aí aqui, gente, o valor, tá? Esse valor que tá aí de 2.497 é o valor dessa formação, não é o preço dela. Mas eu gostaria de apresentar para vocês o valor dessa formação. Quando eu penso nela, né, qual é o valor? É esse, tá? Esse seria o valor da formação. Pode passar para o próximo, Júnior. Com mais os bônus, né? O valor total dessa formação seria 3.188. É interessante a gente falar sobre valor. Eu tenho certeza que vocês podem digitar aqui, né? Quem entende que esse é o valor, né? E valor é muito diferente de preço, mas é muito importante apresentar para vocês valor, porque valor não é sobre o que está sendo comercializado, valor
para o nosso produto, o valor para o nosso trabalho, é a gente que dá, é a gente que mensura, tá? Eu estou aqui mensurando para vocês. Mas, né, esse não é o preço. Pode ir para o próximo, Júnior. O valor da formação, gente, quando ela estiver consolidada, quando ela já estiver toda gravada e a gente fizer o lançamento, vai ser 1.497, tá? No primeiro lançamento que eu fizer, com ela já gravada, eu vou fazer um preço melhor, que vai ser de 1.297. E o preço que vocês aqui da turma fundadora vão pagar, o preço que eu estou convidando hoje para vocês pagarem, é o de 897, tá? Então, essa é a notícia boa, né, que eu tenho para dar para vocês. Pode passar, Júnior. As condições de pagamento são as mesmas, né, do curso de Sabão da Código Fundamento. Cartão de crédito, Pix, boleto. Pode passar. Ive, qual o próximo passo? O próximo passo, colocar o celular aí, QR Code e acessar. Por quê, gente? Porque a turma fundadora é a turma que está nascendo hoje, né? Na verdade, essa turma fundadora, ela começou lá no Retiro Ervas e Ourinha, com todas as pessoas que tiveram juntinhas. No Retiro, eu não queria fazer essa, né, apresentar, porque a gente estava com tempo muito justo, né? Então, eu não apresentei a formação. E a gente fez esse convite hoje para a nossa comunidade, né? Não tem nenhuma pessoa aqui que não é da minha comunidade. Então, espero que vocês não tenham, acho que vocês não vão ter nenhuma dúvida, né? Uma turma fundadora é realmente um momento, assim, é muito precioso, né? Essa turma vai se chamar Girassol, né? É a primeira turma, é a turma Girassol, é a turma do Nascimento. Vocês vão acompanhar essa gravação. E é isso, pode passar para o próximo, Júnior. Depois a gente deixa esse QR Code em mais tempo, né? Quem participou do Retiro Ervas e Ori vai ter um cashback, né? Que a gente tinha falado. A Carla, minha flor predileta. Vocês vão ter um cashback, né? Que eu já tinha falado com vocês. Então, vocês vão ter desconto no valor que vocês pagaram. Então, como a gente teve lotes diferentes, né? No Retiro Ervas e Ori, a gente tem valores diferentes também, preços diferentes aí para cada um. Aí, quem participou do Retiro, fala com o Júnior, tá? Pode ser que alguém tenha pensado aí, eu conheço muito pouco sobre planta, né? Será que essa formação é para quem não conhece nada sobre planta? Acredito que todos aqui já conheçam, né? Então, essa formação é para todo mundo. Não sei se vou conseguir acompanhar, gente, vocês vão. Porque não é para ser rápido. Eu vou liberar, quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que tem data de liberação, vocês nem vão ter acesso à formação agora, né? Porque eu estou começando a gravar, esses vídeos ainda precisam ser editados. Então, a primeira liberação vai acontecer no dia 31 de agosto e vai ser muito devagarzinho que eu vou liberando. Então, não não vai ser difícil acompanhar, até porque eu vou liberar de uma forma muito, muito devagarzinha. Né? Pode ser que alguém esteja, eu tenho medo de usar a planta errada, vocês vão aprender a usar, né? E pode ser que vocês também tenham receio aí de que a formação ainda está sendo gravada. Não tenham receio, né? Todos aqui já são da minha comunidade. Inclusive, eu não quis abrir turma fundadora para quem não é da minha comunidade por isso, porque eu queria estar no meu círculo, no círculo de pessoas que me conhecem, que confiam em mim, que confiam nas minhas entregas, né? Porque a gente que é espiritualista, a gente sabe que tudo pode acontecer. Eu já vivi turma fundadora de Sabão da Costa com Fundamento e sei que a minha equipe espiritual me pedia coisas, gente do céu, mas como é que eu vou colocar isso? Tem que colocar, então. Eu sei que turma fundadora é um processo e eu prefiro estar com pessoas que já me conhecem, que confiam no meu trabalho, tá? Pode passar para o próximo, Júnior. Né? Então, assim, é mais um lembrete, né? Que às vezes você ainda está aí vivendo coisas que, né, te incomodam, sobre não saber usar as plantas, sobre, né, ainda ficar recolhendo receita.
Cara, eu quero muito que vocês saiam desse lugar, sabe? De ter receita solta. Ah, eu vi no Instagram tal que a planta. Cara, hoje eu vi um Instagram, gente. Tava lá, conhecimento ancestral, não sei o quê, falando da mulungu, né? É, e aí falando que a mulungu era. Ai, gente, tanta informação errada, me dá até assim agonia. Não posso falar aqui. Uns banhos mal olhado que a pessoa cai dura no outro dia, entendeu? Que é para você tirar um mal olhado, de repente você pode ficar até doente. Então, assim, eu não quero que vocês continuem nesse caminho, sabe? Quero que vocês tenham um encontro com as plantas seguro, sabe? Com caminho, com orientação. É isso que eu estou disposta a oferecer, tá? É isso. Pode passar para o último slide, Júnior. As plantas sempre estiveram aqui. Talvez o que faltasse fosse alguém para mostrar como caminhar com elas. Estou aqui para isso. Estou abrindo o caminho para isso, tá, gente? Será uma alegria receber vocês na turma fundadora da formação Sabedoria Ancestral das Plantas. Entro nesta jornada com frio na barriga, junto com vocês, porque muitas pessoas podem olhar para mim e dizer, nossa, mas ela sabe muito. Porque as pessoas falam, nossa, mas por que você não ensina? Gente, porque ensinar não é assim. Ensinar não é de um dia para o outro, não é fácil. A gente precisa criar um método, a gente precisa organizar esse saber para passar. E eu sei que vocês se sentem seguros aqui, porque uma coisa que eu escuto muito nas entrevistas, né, nas conversas de quem termina, pode ser que alguém esteja no Retiro Ervas e Ori e não sabe disso. Mas na Escola de Sabão da Costa com Fundamento, eu faço uma conversa no final com o aluno, né? Então, a Ju, por exemplo, que deu o relato aí do retiro, a Ju é aluna da última turma de Sabão da Costa, ela concluiu o curso assim, né, Ju? A gente esteve junto ao vivo, assim como eu já estive com vários outros alunos, e todos vocês trouxeram para mim algo que foi muito importante de eu escutar de vocês. Ive, eu praticamente não tive dúvida, porque você ensinou tudo de uma forma tão amarradinha e que fez tanto sentido que chegou no final, não tive dúvida. Eu não tive que escrever lá, né, sobre pergunta sobre dúvida. Isso, gente, não é por acaso. Isso foi uma construção, né? Foi um trabalho. Então, é esse o trabalho que eu vou me dedicar aqui a entregar para vocês, nessa formação de sabedoria ancestral das plantas, que eu não estou chamando de fitoenergética, porque eu vou trazer outras coisas. Vai ter um módulo que é um módulo de minhas receitas, que são todas as minhas receitas, e eu vou compartilhar com vocês coisas de cosmética, eu vou compartilhar tintura fitoterápica. Então, assim, eu não vou falar que é um curso de fitoenergética, porque não vai ser só isso. É uma formação com os meus conhecimentos, né? 5 anos de acesso, Luciana. Uhum. Vou abrir agora aqui. Acho que a gente pode, se alguém quiser fazer, não sei se tem pergunta aí, como é que vocês estão, que eu não estou vendo no chat. E uma novidade, gente, a Ivy esqueceu de contar para vocês que a gente vai E fazer um sorteio. conta, Júnior! Hoje aqui na sala somos 34, né? E a gente vai fazer um sorteio aí para os primeiros da inscrição. Por quê? Quem lê o QR Code aí vai ver lá embaixo, né? Que tem um diário, num planner, das plantas para vocês. Vocês podem adquirir. Mas a gente vai fazer um sorteio dele impresso na casa de vocês também. Então, eu acho que da turma 3, a Juliana, a gente fez um sorteio da apostila do curso completo. Então vai ser daquele Fez. mesmo formato, tá? E vai ser muito legal, porque vocês vão ver esse planner e ter ele físico, né? Vai ser muito bacana para vocês anotar a planta, o que vocês sentiram, como é que vocês vão poder usar ela nos produtos de vocês, e entre outras coisas ali que vai ajudar vocês na organização do curso, tá? Sim. Tem alguém Quem pedindo link. Tem algumas pessoas aqui me perguntando como é que funciona a questão do retiro. Quem foi no retiro, me chama no WhatsApp, por quê? Como que funciona o cashback? Teve gente que se comprou o voucher do retiro, pagou 397. Esse é o desconto que vocês vão ter para essa formação, entendeu? Então, não é pelo link que eu mandei no grupo, para o pessoal do retiro, porque a gente já tinha falado isso para vocês lá. Os outros alunos, como não participaram do retiro, né? Aí fica no valor já promocional que já está com bastante desconto. Então aproveita, gente, porque
Quando a gente lançar isso aqui na primeira turma, aí não vem chorar que não entrou agora, não pedir desconto lá na frente que eu vou. É verdade, gente. Porque o curso de Sabão da Costa com Fundamento, só para vocês terem uma ideia, né, Júnior? Quanto que foi a turma fundadora? Foi metade do valor. Foi metade. Foi Foi metade 6.900. do valor que é hoje, né? Então, assim, aproveitem, porque a turma fundadora tem essa vantagem também de preço, né? Exatamente. Vou parar de compartilhar aqui, se alguém quiser o link, Isso, eu mandei lá no isso. grupo, porque eu preciso acessar umas coisinhas aqui que o pessoal tá me pedindo. Tá. Eu acho que assim, são 3 minutos para as 10 já, né? Penso que a gente pode até, de repente, ir encerrando aqui para cada um ir se organizando. O que que você acha de mandar link? Porque eu sei que vocês vão querer falar com o Júnior agora, né? Se vocês Ó, quiserem abrir, alguém quiser falar também, aproveitem, né? Podemos deixar. olha, no boleto não tem parcelado, você consegue parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Você pode dar uma entrada, alguém me perguntou aqui também se poderia pagar R$ 200 no Pix e o restante no cartão. Pode, é só você Sim. selecionar cartão e Pix, que aí você seleciona o valor que você dá no Pix e o restante ele vai automaticamente somar ali no seu cartão. Uhum. Beleza. Cristina vai falar depois com o Júnior, tranquilo. A gente vai fazer o sorteio para quantas pessoas da apostila? Porque o pessoal tá perguntando se vai poder comprar amanhã. Até pode, né? Hum, Sônia tá pedindo. A Sônia tá chegando agora, gente. hum. Olha só, uma coisa que é muito importante, gente. Mesmo esse lançamento aqui, ele está sendo muito íntimo. Ele está sendo só para dentro da nossa comunidade. De toda forma, sei lá, vai que não confie em qualquer número de WhatsApp, tá? Vocês já conhecem nossos WhatsApps, não aceitem links desconhecidos, pelo amor da deusa, Verdade, gente. tá? Olha, Porque a se gente teve quiser problema vir. no último lançamento, eu e o Júnior quase ficamos desesperados. Isso. Luana, me chama, pode me chamar no WhatsApp já que eu já te mando o link do seu, porque os links são diferentes. Pessoal, percebam que o meu número ele tem um selo de verificação da Meta, então tem aquele selinho azul igual o do Instagram da Ive e o Instagram da Ive também. Então, se vier alguém com foto da Ive, manda Isso. mensagem para vocês, promoção, a gente não tá fazendo isso, tá? Não é para vocês É, ficarem assim. pelo amor da deusa. Ali a Luciana tá falando, eu quase caí no salão da Costa. Pra você ver, mulher. O pessoal fica de olho na gente, tá? Atrapalhando a vida de quem tá Não, gente, eu trabalhando. respondo todo mundo. Luana, chama o Júnior no WhatsApp, sim. Eu não sei como é que as pessoas. Eu hoje estava falando isso com a Amanda, porque tem gente que tem 20 mil seguidores, você escreve para a pessoa, ela nunca te responde. Eu tenho 85 mil e respondo todo mundo. Verdade, né? É, as pessoas não respondem. Eu não entendo isso, gente. A Denise tá aqui me pedindo o link já, gente. Ela ganhou o descontinho dela do cashback. Tô mandando o link dela. Quem participou do retiro é link diferente, tá, gente? A Denise falando você é especial. Denise, eu amo estar com a minha comunidade. Eu verdadeiramente estou construindo uma comunidade que eu gosto, que eu amo, sabe? Gosto de ouvir vocês, eu respondo vocês com áudio. Aí tem gente que fala, cara, você tá mandando áudio pra mim no Instagram. Gente, não, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar próximo. Isso aí, gente. Quem quer o desconto, me manda aqui a mensagem que eu já vou mandando pra vocês. A Juliana acabou de mandar aqui. Quero meu descontinho, hein? Ai, ai. Deixa eu ver aqui o valor do seu desconto, ó, Juliana.
É, gente, aproveitem, que isso foi muito legal, realmente. Amiga, e Yara? Ah, tá aqui. Filha, e aí? Dormindo. Aí como é que prepara a criança? A gente tem que ir lá preparar a minha criança. Tá, a minha criança aqui junto. Criança, esperando a mãe, bicho, pra dormir. Retiro valores. Tá. Caraca, quem foi no retiro ganhou um baita desconto, né, menino? Aí fique de olho, Aham, gente. Próximo retiro, vocês vão no retiro, porque vem coisa boa. Além de vocês vivenciar uma vivência assim, mágica, um baita desconto aqui foi no curso. maravilhoso. Ah, Maíra, já sou aluna, bem-vinda. Gente, Já A deixei Maísa boas-vindas lá para vocês, a tá? Maísa tá aqui porque ela participou da turma fundadora do Sabão da Costa e agora, se bobear, vai É, participar do. Cadê? Obrigada. Maíra. Imagina, Maíra, parabéns, viu? Que prazer ter vocês nessa construção comigo. E Para de aí, gravar, gente, né? Então, tem um monte de coisa aqui. hum, Eu vou entregando para vocês, vocês vão ver que vão ter coisas novas também na plataforma, a gente está atualizando. Estamos bem abrindo a trilha. que legal, de se bobear, a gente vai ter toda a galera que participou do retiro com a gente. O pessoal tá bem animado aqui. É, Sim. né? Luana, deixa eu pegar Ah, o. gente, porque eu retiro, né? Viver as coisas, né? Na prática é muito incrível. E vocês vão ver que quando vocês começarem a aprender também os preparados, as práticas, né? Fitoenergética, vocês vão amar. Vai mudar muita coisa. Isso é muito lindo. E aí a gente pode até ver, né, Júnior, essa data, porque o final da formação vai ser entregue em janeiro, né? A gente podia ver uma data em janeiro para fazer um evento até, né, de que possa reunir também, né, as pessoas da turma fundadora e mais a comunidade toda, né? Exatamente. Bom, é isso, né? Acho que eu vou para o É atendimento aqui. isso. Se o pessoal tiver dúvida, pode me chamar, tá? É isso, minha gente. Vou lá também organizar aqui o sono de Dona Ifadolá. Amanhã eu mesmo Cheguei vou do fazer minha jiu-jitsu aqui, mandala. animadíssima.
Aqui só no Six Seven, super animada, às 10 horas da noite. Ai, E ai. para quem não está, né, para quem não está vindo para a turma fundadora, também está tudo bem, nós teremos outros momentos. Espero que hoje essa prática da mandala você já coloque em prática, são só 4 plantas. Já façam, já comecem a criar uma relação de intimidade com a casa de vocês, com o ori da casa de vocês, deem nome, perguntem para a casa de vocês o nome delas, comecem a viver essa transformação e vão me contando, tá? E eu vou compartilhar com vocês também a transformação da minha casa Jade. Beijo, gente. Axé.